Alguma vez você já sentiu que fez tudo certo, mas ainda assim perdeu? Que viveu com honra, mas quando chegou a crise, estava sozinho? Hoje vou contar a história de Miguel, um camponês mexicano que viveu toda a sua vida seguindo um princípio impossível: nunca se endividar, nem um peso, nem a ninguém. Enquanto todos em seu povoado deviam dinheiro ao agiota, ao patrão, à loja, Miguel caminhava livre. Mas quando sua esposa caiu no chão com a perna quebrada e o médico pediu 600 pesos para operá-la, Miguel não tinha nada. Foi de porta em porta. Todos lhe disseram não. E naquela noite, sob as estrelas, Miguel chorou perguntando a Deus: de que serviu viver diferente? O que Miguel não sabia é que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria tudo. Um segredo tão poderoso que transformaria sua maior fraqueza em sua maior fortaleza. E se eu te dissesse que o homem sem dívidas não está sozinho, mas rodeado de algo mais valioso que o dinheiro? Fique até o final. A única coisa que peço em troca é que você se inscreva, porque aqui não contamos apenas histórias. Aqui mudamos vidas. Era o ano de 1963, no altiplano mexicano, em um povoado chamado San Isidro, onde as ruas eram de terra e as casas de adobe, vivia Miguel. Miguel tinha 45 anos e mãos cheias de calos. Era camponês. Trabalhava a terra arrendada de Dom Ricardo. Cultivava milho e feijão. Sua casa era de um único cômodo, chão de terra, cama de madeira que rangia. Sua esposa, Dona Rosa, sovava tortilhas sobre o comal enquanto seus 4 filhos corriam descalços pelo pátio. Eram pobres. As roupas estavam remendadas. A comida era simples: tortilhas, feijão, pimenta. Mas havia algo diferente naquela família. Algo que os fazia distintos de todos os demais no povoado. Miguel não devia nada a ninguém. Enquanto seus vizinhos caminhavam de cabeça baixa, esmagados por dívidas com Dom Esteban, o agiota, com Dom Arturo, o comerciante, com o patrão que adiantava dinheiro, Miguel caminhava ereto, não por orgulho, mas porque sua consciência estava limpa. Só compro o que posso pagar, dizia sempre. Era a frase que seu pai lhe havia ensinado em seu leito de morte. Filho, o homem endividado não é dono de si mesmo. É escravo. Prefira ter pouco, mas que seja seu. E Miguel havia vivido assim toda a sua vida. Cada manhã, antes do amanhecer, Miguel se levantava. O cheiro de café aguado enchia a casa. Dona Rosa já estava acordada, preparando o pouco que tinham. As crianças dormiam sobre esteiras no chão. E Miguel saía ao campo com sua enxada no ombro, sentindo o ar frio da madrugada, vendo como o sol nascia vermelho sobre as montanhas. Dom Esteban, o agiota, passava todas as manhãs em seu cavalo branco. Olhava para Miguel com desprezo misturado com curiosidade. Esse tolo, murmurava, prefere viver como mendigo antes que aceitar um empréstimo. Mas Miguel entendia algo que Dom Esteban não. Entendia que as dívidas eram correntes, correntes invisíveis, mas correntes no fim. Via como seus vizinhos trabalhavam não para eles, mas para pagar juros. Como o medo lhes tirava o sono. Como a vergonha lhes dobrava as costas. Sob a algarobeira do pátio, ao entardecer, Miguel se sentava com Dona Rosa. As crianças brincavam. O vento soprava suave. E Miguel fechava os olhos, respirava fundo e sentia algo que o dinheiro não podia comprar: paz. Cada noite, antes de dormir, dava graças. Obrigado, Deus, por mais um dia, por não dever nada a ninguém. O que Miguel não sabia é que aquela paz estava prestes a ser provada como nunca antes. Tudo mudou numa terça-feira à tarde. Dona Rosa estava pendurando roupa no varal. O sol caía vertical, queimando. Foi quando alcançou o último lençol que o banco de madeira onde estava parada se quebrou. Caiu. O som foi horrível, um estalo como galho seco se partindo. E depois,
O grito. Miguel correu desde o campo. Chegou e a viu estirada no chão, a perna esquerda dobrada num ângulo que não era natural. As crianças choravam. Os vizinhos correram. Alguém gritou: "Chamem o médico!" O doutor Ramírez chegou meia hora depois. Examinou a perna e negou com a cabeça. "Miguel, é grave. Fratura exposta. Precisa de cirurgia imediata. É preciso colocar pinos de metal ou ficará manca para sempre. 600 pesos. E tem que ser logo. 600 pesos. Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés. No bolso tinha 30 pesos. Na lata debaixo da cama, outros 40. 70 pesos no total. Era tudo o que tinha no mundo. "Doutor, eu não tenho essa quantia. Sinto muito, Miguel. Sem o pagamento adiantado, não posso operar. São as regras do hospital." Miguel caminhou sob o sol até a casa de Dom Esteban. O agiota bateu na porta. Dom Esteban abriu com seu bigode engomado e seu sorriso que não chegava aos olhos. "Ora, o famoso Miguel que nunca se endivida. O que te traz por aqui?" "Minha esposa precisa de cirurgia. Preciso de 600 pesos. Os olhos de Dom Esteban brilharam como urubu cheirando carne. 600 hoje, 900 em 6 meses. E preciso de garantia, seu direito à parcela. Se não pagar, a perde. 50% de juros. Perder a terra de seu pai." Miguel negou com a cabeça. "Não posso acorrentar minha família." Foi de porta em porta então. Dom Pedro, o ferreiro. Dona Carmen, a costureira. Compadre Antônio. A resposta era sempre a mesma: "Eu também devo. Estou pior que você. Se tivesse, te daria." O povoado inteiro estava se afogando no mesmo rio de dívidas. E Miguel, o único que nunca havia se metido, agora descobria que ninguém podia lhe dar a mão. Foi à loja de Dom Arturo. "Por favor, me empreste. Lhe pagarei com a próxima colheita. Tem minha palavra." Dom Arturo negou. "Miguel, você é o único que nunca me deveu nada. Te respeito por isso. Mas justamente por isso não posso te emprestar. Como digo não aos outros que já me devem." Sua honestidade o excluía. Sua integridade era sua própria armadilha. Desesperado, voltou onde o médico. "Por favor, opere minha esposa. Lhe pagarei. O senhor me conhece. Sou homem de palavra." O médico suspirou. "Te conheço, Miguel, mas o hospital não opera sem dinheiro adiantado. Sinto muito." Aquela noite, Miguel se sentou sob a algarobeira enquanto Dona Rosa gemia lá dentro e as crianças choravam baixinho. Pela primeira vez em sua vida, se quebrou. Chorou. Chorou com soluços profundos que lhe saíam de um lugar escuro que não sabia que existia. "Meu Deus!" sussurrou com voz quebrada. "Toda a minha vida vivi bem. Trabalhei duro. Fui honesto. Nunca me endividei. E agora, quando mais te preciso, onde estás? De que serviu viver diferente se no final estou igual a todos? Por que me abandonaste?" Só o silêncio respondeu. O vento moveu as folhas. As cigarras cantavam. E Miguel se sentiu mais sozinho que nunca. No dia seguinte, Dom Manuel, o fofoqueiro, falava alto na praça. "Vejam, Miguel, o que nunca se endivida. Agora está pior que qualquer um. De que lhe serviu tanta honra?" As risadas ressoaram. Miguel passou entre eles de cabeça baixa, engolindo vergonha como veneno. E por dentro, uma voz sussurrava: "Talvez tenham razão. Talvez fui um tolo." O terceiro dia foi o pior. Miguel acordou com uma dor no peito, não física, espiritual. A dor de um homem que sempre acreditou em algo e agora duvida. A dor da fé rachando como barro seco. Foi à igreja. A igrejinha pequena de San Isidro, com seu santo de gesso e suas velas derretendo. Ajoelhou-se diante do crucifixo, mas não conseguiu rezar. As palavras não saíam, porque pela primeira vez em sua vida, Miguel estava com raiva de Deus. "Fiz tudo o que me pediste", sussurrou com os dentes cerrados. "Vivi certo, não roubei, não menti, não me endividei,
E agora me deixas ver minha esposa sofrer? Ela que nunca fez mal a ninguém. Então, para que serve tua justiça? O padre Tomás entrou naquele momento, velho, curvado pelos anos, com olhos que haviam visto muita dor. Sentou-se ao lado de Miguel sem dizer nada. Só ficou ali, em silêncio, compartilhando a dor. Depois de muito tempo, falou com voz suave. Miguel, você conhece a história de Jó? Miguel assentiu amargamente. O homem que Deus permitiu que fosse destruído para provar um ponto. Não, disse o padre. Jó é a história de um homem que descobriu algo mais profundo que a prosperidade. Descobriu que a fé não é um contrato onde damos para receber. É confiança mesmo quando não entendemos. Mas Jó teve seu final feliz, protestou Miguel. Recuperou tudo em dobro. O padre sorriu tristemente. Sim, mas primeiro teve que passar pelo vale. E no vale, Jó aprendeu que Deus não o havia abandonado. Estava forjando nele algo que a riqueza nunca poderia forjar: caráter, profundidade, fé verdadeira. Padre, não tenho tempo para filosofias. Minha esposa precisa de cirurgia agora. Eu sei, filho, eu sei. O padre ficou em silêncio um momento. Depois, tirou algo do bolso. Uma moeda. 10 pesos. É tudo que tenho. Mas toma. E escuta isto. Quando tudo se desmorona, quando perdemos tudo o que achávamos importante, só então descobrimos o que realmente importa. Miguel tomou a moeda. 10 pesos miseráveis que não resolveriam nada. Mas havia algo nas palavras do padre. Algo que plantou uma semente minúscula de esperança. Naquela tarde, aconteceu algo inesperado. Dom Rafael, um fazendeiro de outro povoado que às vezes comprava milho de Miguel, apareceu de surpresa. Havia escutado sobre o acidente pelos murmúrios que viajavam de povoado em povoado. Miguel, disse ele diretamente, me contaram de sua esposa. Precisa de dinheiro para a cirurgia? Miguel assentiu, sem forças nem para falar. Tenho uma proposta. Trabalhe para mim as próximas 3 colheitas. Eu te pagarei adiantado agora, mas não é empréstimo. É trabalho. Você trabalha, eu pago. Nada de juros, nada de dívidas. Só um acordo de trabalho. Miguel não entendia. Por que faria isso por mim? Mal me conhece. Dom Rafael sorriu. Miguel, você não me conhece, mas eu conheço você. Há 5 anos, quando minha filha estava doente e eu precisava de milho para alimentar minha família, todos me fecharam as portas porque eu não tinha dinheiro. Todos, exceto você. Você me vendeu milho e me disse, pague quando puder. Você esperou 3 anos, e quando finalmente paguei, não me cobrou juros, nem mencionou o atraso. Só disse, graças a Deus que sua filha está bem. Miguel se lembrava vagamente. Havia sido muitos anos atrás. Nem havia pensado 2 vezes sobre isso. Esse dia, continuou Dom Rafael, prometi a mim mesmo que se algum dia Miguel precisasse de ajuda, eu estaria ali. Porque você não me ajudou esperando nada em troca. Você me ajudou porque é quem você é. E esse tipo de homem nunca está sozinho. Dom Rafael tirou uma bolsa. 300 pesos. Metade do que se precisava. Mas ainda não é suficiente, disse Miguel com voz quebrada. Não, mas é o começo. E quando uma pessoa como você pede ajuda, as pessoas respondem, você verá. Miguel tomou o dinheiro com mãos trêmulas. Ainda faltavam 300, mas pela primeira vez em dias havia uma rachadura na escuridão. Um raio de luz. Aquela noite, Miguel voltou onde o doutor Ramírez. Doutor, tenho 300 pesos. É metade, mas prometo por tudo que é sagrado. Lhe pagarei o resto. Não sei como, não sei quando, mas lhe pagarei. Você conhece meu nome, conhece minha palavra. Nunca quebrei uma promessa em minha vida. O doutor Ramírez olhou Miguel por muito tempo. Estudava seu rosto, os olhos injetados de não dormir, as mãos calejadas.
a postura de um homem quebrado, mas não derrotado. Está bem, disse finalmente. Você é o único homem neste povoado em quem posso confiar. Tragam Dona Rosa. Operarei esta tarde. Aquela mesma tarde, Dona Rosa entrou na cirurgia. Miguel esperou fora, rezando, tremendo. 2 horas depois, o médico saiu. A operação foi um sucesso. Ela se recuperará completamente. Miguel caiu de joelhos. Obrigado, Deus. Obrigado. Mas o que aconteceu depois foi algo que ninguém esperava. A notícia correu pelo povoado como rastilho de pólvora. Ouviram? O doutor operou a esposa de Miguel. Lifiou baseado apenas em sua palavra. Os vizinhos começaram a falar, a lembrar, a se dar conta de algo. No dia seguinte, Dona Carmen bateu na porta de Miguel. Trazia 20 pesos enrolados num pano. Miguel, sei que tem que pagar ao médico. Isto é tudo que tenho poupado. Tome, você nunca me pediu nada em todos estes anos. É hora de eu te ajudar. Miguel tentou recusar, mas ela insistiu. Você me vendeu milho quando eu não tinha. E nunca me apressou pelo pagamento. Agora é minha vez. Aquela tarde, Dom Pedro chegou com um saco de feijão. Venda no mercado, irmão. Te ajudará com o pagamento. No terceiro dia, compadre Antônio trouxe uma galinha poedeira, para que sua família coma enquanto você se recupera do gasto. Um por um, os vizinhos começaram a aparecer. Com pouco, porque pouco tinham, mas com algo. Porque Miguel nunca lhes havia pedido nada. Porque era homem de palavra. Porque quando todos deviam a todos, Miguel era o único que caminhava livre. No total, juntaram 200 pesos naquela semana. Dinheiro que Miguel não havia pedido. Dinheiro que chegou porque algo invisível, mas real, havia se construído durante décadas. Confiança. Miguel chorava cada vez que alguém chegava, mas agora eram lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão, de espanto, de entender finalmente o que o ancião havia querido dizer. Enquanto isso, algo estranho acontecia no povoado. Dom Esteban, o agiota com a casa grande e o cavalo branco, caminhava sozinho pelas ruas. Sua casa estava vazia. Os devedores haviam parado de lhe pagar. Alguns haviam fugido. Outros simplesmente haviam se rendido. O homem que emprestava com juros cruéis agora não tinha ninguém, porque ninguém confiava nele, porque todos o temiam, mas ninguém o respeitava. Miguel entendeu então. Entendeu que havia 2 tipos de riqueza no mundo. A riqueza do dinheiro, que vem e vai, que se empresta e se cobra. E a riqueza da confiança, que se constrói peso a peso, dia a dia, promessa cumprida após promessa cumprida. 11 meses depois, Miguel fez o último pagamento. 50 pesos exatos. O Dr. Ramírez os recebeu com um sorriso. Miguel, você é o único homem neste povoado que me pagou cada peso prometido. Você é um exemplo. Uma semana após o último pagamento, aconteceu algo que Miguel nunca imaginou. Dom Ricardo, o dono da terra que Miguel arrendava, apareceu em sua casa. Era um homem de 70 anos, com filhos que viviam na cidade e não queriam saber nada do campo. Sentou-se sob a algarobeira com Miguel e falou sem rodeios. Miguel, vi como você vive, vi como você trabalha, e vi algo que já não existe neste mundo, um homem que cumpre sua palavra. Meus filhos não querem esta terra. Quero vendê-la a você, 10 hectares, mas não tenho pressa. Me pague 100 pesos por mês durante 5 anos, sem juros, sem papéis assinados, só sua palavra. Miguel não podia acreditar no que escutava. Dom Ricardo, Por que eu? O ancião sorriu. Porque você é o único em quem confio. Porque em 30 anos nunca me deveu um peso de aluguel. Porque quando outros se escondem, você sempre dá a cara. Seu nome vale mais que qualquer contrato. Miguel aceitou. Com lágrimas nos olhos, aceitou. Aquela noite, reuniu sua família sob a algarobeira. Dona Rosa, completamente recuperada, caminhando sem dor. As crianças sentadas no chão.
Miguel falou com voz que tremia de emoção. Filhos, há quase um ano pensei que Deus me havia abandonado. Pensei que viver sem dívidas havia sido uma loucura. Pensei que deveria ter vivido como os demais. Mas estava enganado. Fez uma pausa. Olhou o céu estrelado. Deus não me deu dinheiro quando o precisei. Me deu algo melhor. Me deu credibilidade. Se eu tivesse tido dívidas, o médico nunca teria operado sua mãe baseado em minha palavra. Se eu lhe devesse a alguém, ninguém teria vindo me ajudar. Dom Ricardo nunca me teria oferecido esta terra. Vejam, tudo tem um propósito. Quando perdi o trabalho naquele ano e passamos fome, aprendi a viver com pouco. Quando todos me diziam que era tolo por não pedir emprestado, estava se forjando minha reputação. Quando me senti sozinho, Deus estava me rodeando de pessoas que um dia confiariam em mim. Tomou a mão de Dona Rosa. Até mesmo este acidente terrível que pensei que nos destruiria, foi a prova que revelou o que eu havia construído sem saber durante décadas. Não construí uma fortuna de dinheiro, construí uma fortuna de confiança. As crianças escutavam em silêncio. Miguel continuou. O homem sem dívidas não é o que tem dinheiro, é o que tem paz. É o que quando chega a tempestade, tem amigos, não credores, é o que pode caminhar de cabeça erguida, é o que quando pede ajuda, a recebe. Porque as pessoas sabem que não está mentindo, porque sua palavra nunca se quebrou. Meus filhos, guardem isto em seus corações. Seu nome limpo vale mais que todo o ouro do mundo, porque o ouro se gasta, mas um nome limpo abre portas que o dinheiro nunca abrirá. No dia seguinte, algo extraordinário aconteceu na praça. Dom Esteban, o agiota, caminhava cabisbaixo. Sua casa estava vazia. Seu cavalo havia sido vendido. Os que lhe deviam haviam desaparecido. E o povoado, que antes o temia, agora o ignorava. Em compensação, quando Miguel passava pela praça, as pessoas o cumprimentavam. Dom Manuel, o mesmo que havia zombado meses atrás, baixou a cabeça envergonhado. Perdoe, Miguel. Eu estava enganado. Miguel não guardou rancor, só assentiu. Todos cometemos erros. Dom Manuel, o importante é aprender. E assim termina a história de Miguel, um homem simples como tantos, um homem que foi quebrado, humilhado, que chorou de desespero, mas que descobriu uma verdade que mudou tudo. A dívida mais cara não é a que você paga com dinheiro, mas a que você paga com sua liberdade. Hoje te pergunto a você que está me escutando, quantas correntes invisíveis carrega? Quantas noites perdeu o sono pensando em pagamentos que não pode fazer? Quantas vezes trabalhou não para você, mas para pagar juros? Miguel não tinha dinheiro, mas tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Um nome que abria portas, uma reputação que gerava confiança, uma palavra que valia mais que qualquer contrato. A palavra de Deus nos ensina em Romanos 13:8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Não é casualidade. Deus sabe que a dívida não é só financeira, é espiritual, é emocional, é uma corrente que te rouba a paz. Você está passando por seu deserto agora? Sente que Deus te abandonou? Talvez, como Miguel, Deus está te preparando. Talvez o que hoje parece sua maior desgraça será amanhã seu maior testemunho. Talvez o que te falta em dinheiro, você tem em integridade, e essa integridade, quando chegar seu momento, moverá montanhas. Faça algo por mim agora. Escreva nos comentários. Só compro o que posso pagar. Declare-se livre, mesmo que ainda tenha dívidas, mesmo que pareça impossível, porque quando você declara sua liberdade, dá o primeiro passo para alcançá-la. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se neste canal, porque aqui não é só entretenimento. Aqui é transformação. Somos uma família que acredita que Deus ainda faz milagres, e você é bem-vindo.
Compartilhe este vídeo com alguém que esteja afogado em dívidas, com aquele amigo que não vê saída, com aquela irmã que perdeu a esperança, porque às vezes uma história é tudo o que alguém precisa para seguir adiante. E não vá embora ainda. Em sua tela aparecerá outro vídeo, outra história que Deus tem para você, porque Ele fala através de histórias e tem uma palavra para a sua vida hoje. Que Deus te abençoe abundantemente, que Ele transforme seu deserto em jardim florido e que nunca esqueça, seu nome limpo vale mais que todo o ouro do mundo, porque o ouro se acaba, mas um nome limpo abre portas eternas. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo capítulo. E lembre-se, só compre o que possa pagar, porque a liberdade não tem preço.